Como vão, camaradas? Estou fazendo essa transmissão que tô gravando por falta de velocidade de internet, mas gostaria de estender a todos do Partido dos Trabalhadores a minha solidariedade por essa medida que estão querendo tomar, muito grave ao ponto de querer extinguir um partido. Nós do Partido Comunista sabemos muito bem o que é isso. Nós passamos por isso no passado, em 1947, e só conseguimos voltar à legalidade em 1985. Eu me lembro quando a gente tentou uma provisória do partido, o trabalho que a gente teve de reconstruir. Foi muito difícil, ele nunca deixou de existir, mas reconstruir é muito difícil. Nós estamos vivendo num período muito complexo, muito complicado. A gente tem que entender, veja bem, esse sujeito que está na presidência da República não é normal. Ele não é normal. Ele não é uma pessoa normal. A gente olhando bem, prestando atenção na equipe dele, no que ele fala, tem algo é sinistro, né? É sinistro. Nós estamos em pleno século XXI e a gente está voltando a lembrar meio que uma idade média misturada com fascismo, com nazismo. E isso agora eu acho que é imperdoável. Depois de tantos ensinamentos, de tantas coisas já vividas, o mundo hoje, a tecnologia, a informática, como é fácil a gente fazer a comunicação entre nós mesmos. É muito fácil fazer lives, hangouts, discussões, tudo isso. E agora tem pessoas que falam que a Terra é plana, tudo isso. Isso aí, tudo bem, a loucura dos outros é normal. Só que nós estamos no meio de uma pandemia. Isso não afeta nem só a esquerda, nem direita, a todos. Hoje no Brasil a gente tem um sistema de saúde que não é o ideal, mas o que foi possível ser feito. É um sistema que eu acho que o mundo devia adotar. Muitos países como Estados Unidos não têm nem uma capacidade de atender as pessoas mais humildes, mais carentes, porque na verdade elas vão pagar um preço muito alto. Isso é desumano. A gente viu o estrago que isso está acontecendo na Europa, o que aconteceu na China, o que está acontecendo em vários países. A questão não é ideológica, é humana. E essa questão de humana vem de uma maneira de pensar. Nós, como marxistas, leninistas, que a gente pensa no nosso norte, ao socialismo, a gente não tem essa conotação do meu, mas sim do nosso. Nosso mundo, nosso planeta. Só que essa questão de internacionalista, como nós somos, pouco importa se a pessoa que está sofrendo é americano, ou chinês, ou italiano, ou francês, ou brasileiro. O mundo pede ajuda. E o Brasil, em vez de levar isso a sério, ele brinca com isso. Ele brinca com a maldade, ele brinca com o sofrimento. Essa questão de fazer jejum. Olha, pelo amor de Deus. Que coisa é essa? Jejum. Eu acho que as pessoas que estão hospitalizadas morrendo devem estar muito felizes com o jejum dessa coisa chamada Presidência da República. Eu não vou ficar aqui defendendo o Mandetta, não. Porque eu sei muito bem que ele quis
o fim do SUS. Só que agora também interromper o que já se começou a fazer, eu acho que se ele tira o Mandetta, ele vai botar um outro general ali. Aí a coisa vai ficar pior. Então, nessa questão, a gente tem que ver, nosso partido é um partido pequeno, nossa representação é pequena, mas nossa história é grande. Nossa história é uma história que tem quase 100 anos, né? Quase 100 anos, 98 anos, é muito tempo. A gente sempre fala que a história se repete, de uma maneira diferente, mas ela se repete. E a gente tem que olhar agora e ver o seguinte, os ensinamentos do passado e o que a gente pode fazer agora. Quais são os ensinamentos do passado que a gente pode fazer agora? Né? A gente viu muito bem na época, claro que eu não vi, a gente ouviu falar e estudou, para quem estudou o que foi a gripe espanhola, ela só foi espalhada pelo mundo porque as pessoas voltaram da Primeira Guerra Mundial. Não tiveram confinamento, voltaram para os seus países e levaram isso para todo canto do mundo, matando milhões, mais do que a própria Primeira Guerra. Nós estamos numa guerra contra um vírus e contra um sistema, que é o sistema do capitalismo, o sistema do capital, na qual o valor da vida é muito pequena em relação ao valor da finança. Os rentistas têm muito pouco valor à vida. Os capitalistas têm muito pouco valor à vida. Isso é uma coisa que a gente tem que mudar aos poucos. Eu vi algumas lives, alguns hangouts, algumas falando, inclusive o Paulo Giraldelli colocando toda a culpa no PT. Por favor, ô filósofo, para um pouquinho com isso. Não é assim, não é bem assim. Não é bem assim. Eu concordo em uma coisa simplesmente. Que na época dos governos do PT, realmente se largou mão de alguns dos movimentos sociais, de alguns movimentos de classe. Se largou mão de algumas coisas, mas também se ganhou outras. Né? Se ganhou outras. Só que agora não é procurar culpados, é procurar o que fazer, né? Quando a gente fala o que o velho Lenin sempre, quando ele escreveu o que fazer, acho que agora nós temos que refazer o que fazer. Muitas pessoas vão morrer, muitas pessoas vão perder entes queridos e tudo isso. É um momento triste, não é um momento de a gente chegar e querer fazer um embate. Só que nós, comunistas, nós que temos o norte, que é o socialismo, a gente tem um grande sentimento de amor ao ser humano, como dizia o Che. Né? Não se concebe um revolucionário sem um grande sentimento de amor ao ser humano. E esse ser humano hoje está em perigo. E eu acho que a obrigação nossa está do lado do ser humano. Está do lado daquilo que é mais importante, a vida humana. Os idosos, os mais necessitados, os mais carentes, os pequenos, quem precisa de alimento, quem precisa de abrigo, quem precisa de solidariedade, quem precisa de uma palavra amiga. Agora, como a gente fazer isso tendo um governo, desculpa, é escroto, é imoral, é injusto, é insensível. Não tem coração, tem fígado só. Um capitão, um tenente frustrado, que agora se vê como imperador, e a gente vê, vamos tomar cuidado com as alianças que a gente vai fazer se tiver eleição nesse ano. Coisa que eu acho muito improvável.
Nós temos que estar juntos nessa luta. Confinamento, higiene, tudo isso ajuda. Mas também nós vamos precisar também entender que agora é a questão de a gente voltar às nossas ideias principais, que é dividir. Dividir. Saber ser solidário. Saber que às vezes está na hora de a gente abrir mão de algumas coisas para que outros possam sobreviver, para que outros possam ter. Não adianta, seu Jair, você querer ver o circo pegar fogo, porque isso vai acontecer por sua culpa, se acontecer, por sua culpa. Porque você quer ver o circo pegar fogo, você quer fechar o regime, só que não pela sua maneira. Você quer um alto golpe, você quer que façam por você, porque você é incapaz até disso. Não adianta botar um monte de gente fazendo orações, padres, pastores, enche as igrejas de pessoas desesperadas como sempre e aglomera mais gente, você vai contaminar mais pessoas. É assim que funciona. Cada um tem sua religião, seu credo ou não. Eu não tenho religião. Eu sou ateu, mas eu tenho fé na ciência e tenho fé no ser humano. Eu acho que o ser humano não é essa coisa bizarra, mesquinha, escrota, como esse presidente da República. Existe muita coisa para fazer, muita coisa por que lutar. E nesse momento, a gente está vendo querendo fechar partidos. Quando a gente chega num ponto como esse, de tentar caçar partidos, caçar legendas, será que nós já não estamos numa ditadura? Será que seu chefe da casa, seu ministro da Casa Civil, na verdade não é quem dita as regras? Vamos parar e pensar. O mundo está em crise. Os Estados Unidos já mostrou que solidário eles não são em nada. A gente sabe que nunca foi. Nunca foram. É evidente que tem exceções, mas nunca foram. Como país, como dizia Lenin, democracia existe. Existe sim. Só que existe a democracia para os ricos e uma democracia para os pobres. Essa é muito difícil. Vamos parar e pensar. Hoje é dia 5 de abril. Vamos começar uma semana que a gente não sabe o que vai acontecer. Esse momento é difícil. Eu acho que mais do que nunca nós devemos lembrar daquela maneira de pensar, que é o internacionalismo é a coisa mais bonita que existe. Por isso, viva o internacionalismo proletário, a união entre os povos e a solidariedade agora com todos que foram contaminados e acabaram morrendo, com a família deles. São milhares. São milhares. Amanhã vem outro boletim, vem mais milhares de contaminados, milhares de mortos, já passaram de milhões. Ou o mundo muda, ou nós vamos ter que mudar é na doença. Porque na inteligência o ser humano perdeu. Ele foi burro, desafiou a própria natureza. Vamos ser um pouquinho menos arrogante, mais solidário e mais humano. Minha solidariedade a vocês, companheiros do PT, e de todos os partidos que estão sendo agora caçados, como nós mesmos, como o nosso mesmo.
como nós já fomos e como estamos sendo também. Só que nesse momento agora, dizem o PT é a bola da vez. Qual? Eu acho que nenhum partido tem que ser fechado. Nosso embate é na política, é na inteligência, é no argumento. Não é com tanque na rua. Agora, aqui não existe nenhum imbecil, nenhum banana. Aqui não tem filho de bananinha. Eu só queria dizer uma coisa pro seu Jair. Com todo respeito, excelência, vai tomar no cu, presidente de merda. Boa noite, camaradas. Viva o internacionalismo proletário, viva em outros povos, viva nós comunistas, viva a resistência, viva a vida. Grande abraço.